O primeiro mandamento com promessa da palavra de Deus é que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E a Bíblia diz que a recompensa de quando nós fazemos isso, quando essa é a nossa atitude, é que nós venhamos viver mais na terra que o Senhor nosso Deus ele nos dá. Vamos viver, como eu gosto de falar, mais e melhor. Mas quando desonramos os nossos pais, olha, isso é coisa triste, a Bíblia trata com seriedade. Nosso devocional de hoje, vamos tratar sobre isso. Graças a Deus, né? Meditação de hoje, Provérbios capítulo 30, versículo de número 11. E nós vamos entrar aqui numa sequência, a Bíblia fala por 4 vezes, há pessoas que, e por esses dias nós vamos estar falando sobre isso. Eu penso que essas 4 oportunidades, quando a Bíblia fala sobre isso, ela está se referindo sobre pessoas que chegam ao extremo, que agem de uma maneira louca, né? E a primeira coisa que a Bíblia diz está aqui em Provérbios 30, 11, que diz assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Como eu dizia, né, nessa sequência aqui que a Bíblia faz, está destacando o absurdo da atitude humana, chegando a dizer: há pessoas que chegam ao ponto, que chegam ao extremo de fazer isso, de amaldiçoar o próprio pai. Enquanto a Bíblia manda, como eu dizia há pouco, o primeiro mandamento com promessa é honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, colocarmos eles numa posição de destaque, numa posição privilegiada, né? Destacarmos eles das demais pessoas. E quando nós fazemos isso, então seremos abençoados pelo Senhor, mas há aqueles que amaldiçoam pai e mãe, há aqueles que abrem a boca para, de uma maneira sem um mínimo de temor ou pudor, de falar mal dos seus pais, com uma atitude de cão, né? Que ali falava da nudez do seu pai para os seus irmãos. E a Bíblia então condena justamente essa atitude e precisamos aprender a honrar pai e mãe. E aí a Bíblia continua falando, né, que dentro desse sentido há pessoas, né, que chega a esse absurdo, esse é o sentido do texto, que são ingratas com a própria mãe, né? Esses dias atrás eu falava na igreja que eu passo até mal quando eu ouço algumas frases, né? Alguns adolescentes assim, dizendo: eu não pedi para nascer, como se o pai e a mãe tivessem a obrigação de fazer tudo aquilo que aquele jovenzinho, que aquele adolescente ele quer, porque a pessoa não pediu para nascer, né? Mas olha só que absurdo, né? O ponto que chega a ingratidão, né? Pai e mãe às vezes abrem mão de si em favor dos filhos. Na verdade, essa é a atitude natural do ser humano, de agir dessa forma, e os filhos ainda são ingratos, né? E a ingratidão é algo terrível. Interessante quando Paulo ele está falando a Timóteo, escrevendo a Timóteo, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, e ele diz, né, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E aí começa uma listinha dizendo porque os homens serão assim. Primeira coisa da lista é o egoísmo, né? A ingratidão, eu penso que ela é justamente uma derivação aí do egoísmo. Mas aí a listinha vai continuando, né, dizendo que os homens seriam amantes de si mesmo e assim por diante. E na lista está lá que os homens seriam ingratos. Os últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos, porque haveria uma ingratidão muito grande nas pessoas. E a ingratidão traz tempos difíceis, traz tempos trabalhosos. Mas quando nós somos gratos, primeiramente a Deus, né, por ter nos criado, por ter nos formado, gratos ao nosso pai, à nossa mãe, que nos gerou. Mas eles erraram, mas quem não erra? Eles fizeram o melhor que eles podiam, dentro da luz que eles tinham. Então nós precisamos ser gratos a Deus
pelos nossos pais e nunca permitir a ingratidão tomar a nossa vida. Até mesmo os nossos pais espirituais que nos geraram, que nos ganharam para o Senhor. Quem sabe na nossa caminhada acabamos por um motivo ou outro até se afastando dessas pessoas, mas temos que ter um coração cheio de gratidão a Deus e sempre, em vez de amaldiçoar, está abençoando. Quantas pessoas se converteram numa igreja porque algo ali não deu certo e a pessoa saiu dali, ela sai falando mal, sai amaldiçoando, sai criticando. Não, deveria sair dali cheio de gratidão a Deus, abençoando. Que Deus abençoe, Deus usou aquela pessoa. Olha, nossos caminhos se afastaram por algum motivo, mas que Deus seja com eles. E quando nós agimos assim, nós vamos ter a bênção de Deus. Aprenda a ser grato e a abençoar em nome de Jesus Cristo. E assim você estará honrando pai e mãe e assim você estará vivendo a bênção do Senhor. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a termos sempre o coração correto, a atitude correta. Meu Deus, e o nosso coração ser cheio, Pai, de gratidão, principalmente pelos nossos pais, ó Deus, naturais, mas também os nossos pais espirituais que nos geraram para o Senhor. Ó Pai, que com esse coração cheio de gratidão possamos abençoar e não amaldiçoar. E oramos agora abençoando os nossos pais. Pai, que a bênção do Senhor venha sobre os nossos pais naturais, que a bênção do Senhor venha sobre os nossos pais espirituais. Agradecemos ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias, louve a Deus pela vida dos seus pais, tanto naturais quanto espirituais. Assim você vai estar agradando a Deus e vai viver mais, e vai viver a bênção do Senhor. Que Deus lhe abençoe, um forte abraço, um ótimo dia. Tchau!